Pessoal, vamos falar da BIP 119 do Bitcoin, que é uma proposta de mudança do Bitcoin que tem muita gente criticando. O que vai acontecer? Será que vão implementar contra a vontade da maior parte das pessoas? O que vai acontecer nesse caso? Vamos entender o que é a BIP 119, o que pode mudar para melhor e para pior também. Essa notícia foi sugerida por Rei dos Piratas, Hugo SDZ e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Bitcoin, vocês sabem, ele funciona em cima de um consenso. Esse consenso vai muito além dos desenvolvedores do Bitcoin concordarem em alguma coisa. Mesmo que os desenvolvedores do Bitcoin concordem em alguma coisa, eles imporem essa mudança para todo mundo que tem um nodo full do Bitcoin, é impossível. As pessoas podem simplesmente se recusar a receber essa mudança e aí vão continuar na versão anterior do Bitcoin e isso pode acabar gerando, inclusive, um fork, né? Um fork é uma divisão do Bitcoin, já aconteceu no passado. Justamente uma muito famosa foi o fork de 2017 do Bitcoin Cash. Alguns desenvolvedores do Bitcoin queriam aumentar o tamanho do bloco do Bitcoin, outros não queriam fazer isso. Acabou que gerou esse fork, ficaram duas versões do Bitcoin. O Bitcoin Cash ainda existe, tem um valor relativamente baixo hoje em dia, o pessoal preferiu ficar no Bitcoin de verdade. Porém, teve outras mudanças que o consenso geral das pessoas preferiram a mudança. O Taproot foi uma delas, ninguém questionou. Todo mundo embarcou no Taproot, realmente só tinha vantagens ali. Então a comunidade em geral abraçou a ideia, a comunidade em geral topou o Taproot, e o Taproot já está funcionando hoje em dia muito bem, foi implementado em novembro de 2021, né? Pois bem, e aí vem esse problema, porque o que acontece? O que é o BIP 119? Vamos entender primeiro o que é esse negócio, para entender o que pode ter de consequência no final das contas, né? E o BIP 19, na verdade, ele introduz uma instrução específica, um opcode específico no script do Bitcoin. Para quem não sabe, o Bitcoin ele já executa um script quando você faz qualquer transação, tá? Ele já tem contratos inteligentes, tal como o Ethereum, coisa e tal, só que é uma versão bem mais simplificada a do Bitcoin. Simplificada por quê? Porque os programadores do Bitcoin estavam com preguiça de fazer a coisa completa. Simplificada porque o pessoal não sabe fazer, que o pessoal do Ethereum é mais inteligente, coisa e tal. Não. Simplificada porque o pessoal do Bitcoin focou na segurança. Quanto mais funções você bota no script de uma moeda, mais você abre a possibilidade de ter fraude, de alguém conseguir uma falha, coisa e tal. Inclusive, uma das primeiras grandes falhas do Bitcoin foi justamente num opcode que estava mal implementado e coisa e tal, e que gerou esse problema. O Ethereum vira e mexe está tendo problema de segurança desse tipo, justamente porque tem uma linguagem extremamente complexa para fazer os contratos inteligentes, né? Aliás, se você tiver curiosidade sobre esses bugs do Bitcoin, tem uma playlist aqui no canal em que eu detalho um a um explicando como é que aconteceu, o que houve, como é que foi corrigido. Enfim, é bem interessante essa playlist, eu vou deixar o link dela na descrição desse vídeo, né? Enfim, eles querem incluir um novo opcode aqui, que durante a transação, tipicamente a transação do Bitcoin, o script de transação do Bitcoin é muito simples. Ele decriptografa uma UXTO com a sua chave privada, né? A UXTO é uma transação que não foi gasta ainda, mas está apontada para a sua carteira. Então você tem a chave privada para decriptografar aquela transação. Então ela tem uma primeira parte, que é a decriptografia da UXTO, e depois tem uma segunda parte, que é enviar esse dinheiro, esse Bitcoin, para algum outro lugar. Então ela tem essas duas partes no script. Tipicamente assim, toda transação do Bitcoin é um pequeno contratinho, um pequeno smart contract. Olha, tira daqui, joga para lá. E pronto. Beleza, excelente. Atende a maior parte das situações. Mas tem algumas outras funções que podem ser usadas também, né? Não vale a pena a gente entrar nisso aqui. O ponto é, eles querem incluir uma nova função que diga o seguinte: só pode mandar esse Bitcoin que eu estou mandando para você para determinadas carteiras. Então, eu recebi um Bitcoin seu. Agora eu vou pegar esse Bitcoin, eu vou mandar ele para outra pessoa, mas no que eu mandar esse Bitcoin para outra pessoa, eu vou colocar uma condição. Ela só vai poder enviar esse Bitcoin para os endereços X, Y, Z. Só tem uma lista de endereços que eu posso dizer para onde essa pessoa vai mandar esse Bitcoin. Saiu dessa lista de endereços,
ele não vai aceitar. Isso vai estar no código do Bitcoin. Então a pessoa que recebeu essa transação, ele tem um Bitcoin agora, que ok, ele pode gastar com a hora que ele quiser, no momento que ele quiser, mas ele só pode gastar naqueles 3 endereços. Tá? Existem mais algumas coisas, mais alguns arranjos que eles podem fazer, não é só isso, mas essa é a característica principal e é o ponto que está causando mais controvérsia no final das contas. Qual que é a grande vantagem disso daí? A grande vantagem disso é para você fazer cold storage, ou armazenagem fria, aquele Bitcoin que você não pretende gastar no momento, é um valor mais alto, aí você quer botar numa carteira e coisa e tal. Qual que é o problema disso? O problema disso é que fica na sua carteira ali, se alguém invade a sua máquina, consegue transferir os seus Bitcoins para o lugar que eles quiserem. Então, ou seja, você está vulnerável aí. A grande vantagem aqui é a segurança. Você bota os seus bitcoins numa carteira sua, mas uma carteira em que ela só pode transferir esse bitcoin para determinados endereços que são seus também. Então, se, por exemplo, alguém atacar sua máquina e conseguir roubar aquela carteira sua, só vai conseguir mandar para outras carteiras suas, onde você tem pelo menos um tempo antes de conseguir resolver esse problema, antes de conseguir fazer essa correção, né? Ou seja, identificar isso daí e evitar que eles roubem o seu Bitcoin. Então, é uma característica de segurança interessante, permite uma série de outros tipos de contrato, vira muito mais próximo da Ethereum, né? Porque, embora seja só mais uma instrução, ela permite uma série de recursividades e coisas assim, que acaba facilitando a coisa toda, né? Enfim, isso é como funciona a Covenant. Essa é a vantagem da Covenant, né? Que é o que eles pretendem fazer. Covenants é justamente isso, é um Bitcoin que é mandado para você, mas você só pode gastar em determinadas carteiras, não pode gastar em qualquer carteira que você queira. Bom, e aí, qual que é a crítica do Covenant ou dessa BIP 119? Bom, existem várias críticas à BIP 119. Uma delas refere-se ao próprio Covenant, que diz o seguinte: existe um risco de você acabar com a fungibilidade do Bitcoin. Porque para pensar, aquele Bitcoin que está atrelado a determinados endereços, ele não é mais a mesma coisa que um Bitcoin livre no mundo. Porque o Bitcoin livre no mundo ele tem um valor melhor, ele pode ser passado para qualquer endereço. Aquele outro Bitcoin que está atrelado a um Covenant, ele está limitado a essas poucas carteiras que você cadastrou ali, né? Você pode cadastrar um número grande no final das contas, mas você está limitado àquelas carteiras que você cadastrou ali, né? E aí existem vários riscos aí, né? Como eu falei, você atacar a fungibilidade do Bitcoin, que é justamente o que fala aqui o Andreas Antonopoulos, ele fala justamente isso, vai atacar a fungibilidade do Bitcoin, isso é ruim. Outra coisa que ele aponta aqui, imagina que os governos se metam nisso daí e comecem a falar assim, olha só, agora, corretora, quando você mandar um Bitcoin para uma carteira de algum cliente, você tem que mandar lá dentro de forma que ele só possa transferir isso para determinadas carteiras, não pode mais transferir para qualquer lugar. Então o governo acaba controlando. Por exemplo, o governo pode acabar fazendo um esquema que todos os Bitcoins, no final das contas, vão estar com Covenant, permitindo transmitir apenas para carteiras de grandes corretoras. Imagina essa situação. Você mata as carteiras particulares, as carteiras pessoais. Aqueles Bitcoins só podem ser enviados para corretoras específicas, né? E bom, essa era a grande crítica do pessoal, porém, essa crítica, eles meio que voltaram atrás nisso daí. Por quê? Porque para você permitir esse envio só para determinadas carteiras de forma definitiva, você precisaria fazer isso recursivamente, ou seja, quando você mandar, você botar de novo um Covenant naquele Bitcoin. Eles eliminaram essa possibilidade. Então, você pode fazer um Covenant, mas não pode fazer um Covenant em cima do Covenant. Então você não tem como limitar para sempre, você limita uma transação. A seguinte o cara já consegue fazer para qualquer carteira que ele queira. Então isso é uma coisa positiva, é algo que sem dúvida alguma ajuda, né? Diminui esse risco do governo implementar uma regra desse tipo, mas de novo, você tem pelo menos um passo ali que pode ser controlado. Quando você receber na sua carteira, no mínimo você teria que ter 2 carteiras, para você receber em uma e passar para outra. Então, ainda assim é uma coisa meio complicada, né? Mesmo não tendo essa recorrência, ainda vira uma forma de diminuição da fungibilidade do Bitcoin. Então essa é a crítica à Covenant. Mas aí existem outras críticas também.
Existem críticas, por exemplo, no estilo que eu falei. O Ethereum tem problemas de segurança, por quê? Porque ele tem uma quantidade enorme de instruções. Você incluir uma instrução nova no Bitcoin, por mais que ela funcione tudo direitinho, você incluir uma instrução nova ali, você já está aumentando o risco do Bitcoin. Será que vale a pena? Será que a segurança que você vai ganhar de um lado, você não vai perder do outro? Então isso é uma outra crítica que é feita. A outra crítica que é feita é a velocidade, né? O Jeremy Rubin, que é um desenvolvedor core do Bitcoin, já foi o líder dos desenvolvedores core do Bitcoin, hoje ainda é um deles. Um dos principais é quem está advogando pela Covenant, é quem quer essa coisa da Covenant, e o que ele está falando é justamente o seguinte, que ele está querendo usar o Fast Track, o Speed Trial. O que é o Speed Trial? É o que foi usado com o Taproot para implementar o Taproot. Basta uma votação dos mineradores, se os mineradores todos aceitarem essa alteração, ela é implementada no código. Vocês lembram? A gente fez uns vídeos aqui sobre o Taproot, quando ele ativou, a gente viu ao vivo aqui o Taproot ativando, né, chegando no limite da votação para ser ativado e coisa e tal. Foi muito legal, a coisa e tal, funcionou muito bem. Só que aí que tá, o pessoal, o resto dos desenvolvedores, muita gente da comunidade tá meio com o pé atrás. Na Taproot ninguém tinha o pé atrás, ninguém via nada de errado na implementação da Taproot. Nessa BIP 119 tem muita gente com o pé atrás, então o outro risco, a outra crítica que se faz é justamente a esse processo rápido para implementar isso. Por que não discutir mais um tempo e coisa e tal? O Bitcoin está funcionando bem. Tem muita gente que advoga que toda essa parte de contrato inteligente do Bitcoin deveria ficar para a segunda camada. Deixa o Bitcoin nesse nível básico mesmo, e aí numa segunda camada você faz alguma proteção e coisa e tal. Como é que o Jeremy Rubin responde a isso? Ele fala, olha só, mas a Covenant, a ideia dela é justamente dar segurança no básico, para você poder guardar os seus Bitcoins com segurança. Então, ou seja, é uma coisa que tinha que ser na camada base mesmo para ter mais segurança. Enfim, essa discussão é grande. Eu não vou dizer que a BIP de 119 é ruim, vai matar o Bitcoin, como o pessoal está falando aqui. Não, vai matar o Bitcoin, não vai ter mais nada. Não, não é nada disso. Isso aqui é clickbait do pessoal. O que está acontecendo, certamente, se fizerem esse speed trial agora, eu não tenho dúvida nenhuma que vai gerar um fork. Vai ter gente que vai para a versão nova, vai ter gente que vai ficar na versão antiga, e isso vai gerar um problema sério na comunidade Bitcoin. Mas eu não acredito que vai acontecer isso. O que eu acredito que vai acontecer é que o pessoal vai voltar a discutir esse negócio com mais calma mais adiante, né? Vamos ver como é que vai caminhar isso daí. Veja, num primeiro momento, eu não tenho nada contra isso daqui. Acho uma boa ideia, não sendo recursivo, ou seja, você não podendo prender aqueles bitcoins a um Covenant para sempre, né? Ou seja, você tendo a possibilidade de, na segunda transmissão, você tirar o Covenant, não tem problema nenhum. Para mim está perfeitamente razoável, não é uma perda de fungibilidade significativa, e eu concordo, te dá um grau de segurança mais alto para você guardar os seus bitcoins numa cold storage. Agora, ao mesmo passo, eu fico com o pé atrás pela questão, principalmente de você estar incluindo complexidade no algoritmo. Toda alteração em algoritmo gera problemas de segurança, pode gerar falhas, pode gerar um monte de problemas. Então o ideal realmente é pensar com calma nisso daí. Vamos ver como é que a coisa caminha. Eu sinceramente sou neutro nessa coisa aqui. Se me perguntassem, vale a pena migrar agora? Eu acho que não. Espera ter um consenso, espera o pessoal estar mais maduro com isso daí, espera a Taproot estar mais implementada, mais madura, tá? O pessoal já usando sem problemas. A gente parte aí para a BIP 119 mais adiante, não vai ser nada do outro mundo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.